Muito bem, queremos saudar a igreja com a paz do Senhor. É muito bom nós estarmos juntos com todos vocês, assim como nós estamos juntos aqui para adorar o Senhor na beleza da santidade dele. Então Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua família, a tua casa. Eu espero que você esteja bem, espero que a sua família também esteja bem. Nós vamos orar, vamos invocar a presença do Senhor, pedir que o Senhor nos abençoe nesse momento de culto. Então, me acompanhe nessa oração. Senhor, nós oramos ao Senhor, pedindo as tuas bênçãos para este momento, ó Deus, de culto. Nós invocamos, ó Deus, a tua presença para este momento. Que a boa mão do Senhor seja sobre as nossas vidas. Nós oramos, ó Deus, pedindo estas bênçãos em o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos ler o Salmo de número 46, esse salmo tão significativo para nós nesses dias que estamos vivendo. O título que a Sociedade Bíblica dá para esse salmo é que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. E é dessa maneira que o salmo começa. O salmista começa dizendo: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam as nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Eu gosto desse salmo porque ele fala de toda uma situação que envolve o mundo, de tantos transtornos, tantas inquietações, e, contrário a tudo isso, o salmista diz: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. E é essa situação de calmaria, de paz, que nós somos convidados, mesmo em tempos de tribulação, mesmo em tempos de dificuldade. O salmista diz aqui: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado na terra, sou exaltado entre as nações. Que o seu coração esteja quieto, tranquilo na presença do Senhor, que é o Rei de todas as nações. Vamos louvar, vamos adorar ao Senhor, que é o Rei das nações.
poeta nessa canção vai perguntando: quem não temerá o teu nome que é santo? É como se ele já tivesse respondendo a pergunta que ele mesmo faz. É claro que as pessoas adorarão o teu nome que é santo, mas nós sabemos que muitas vezes ao longo da nossa vida nós assumimos uma postura de rebeldia diante do Senhor. E aí nós, diante da santidade de Deus, nos deparamos com o nosso pecado e com a nossa rebeldia. Então, por mais óbvio que seja, né, o fato de que todos devem se dispor a glorificar o nome do Senhor que é santo, por mais óbvio que possa parecer, muitas vezes nós não fazemos isso. E nesse momento de culto nós somos convidados a confessar esse pecado, o pecado da rebelião, o pecado de tantas vezes quantas nós não reconhecemos o Senhor que é o Rei e o nome do Senhor que é santo. Então eu quero orar, eu quero pedir, Senhor, perdoa pela nossa rebelião. E eu vou orar na certeza do perdão de Deus, porque Ele tem nos perdoado dos nossos pecados, na medida, como diz João, na medida em que nós confessamos os nossos pecados, crendo no sangue de Jesus, que nos purifica de todo ele. Então vamos orar, confessando e já pedindo, e já agradecendo, aliás, o perdão do Senhor. Senhor, perdão, porque é tão óbvio nós pensarmos que devemos glorificar o Teu nome, porque o Senhor é o Rei das nações. Ó Deus, parece ser tão claro, ó Deus, o fato de que devemos glorificar o Teu nome que é santo. Mas, ó Deus, por mais natural que seja, quantas vezes, ó Deus, nos rebelamos contra o Teu nome? Quantas vezes não glorificamos o Senhor como deveríamos ter glorificado? Por isso, ó Deus, perdão pelos nossos pecados. Perdão, ó Deus, porque todas as vezes que pecamos, nós deixamos de glorificar o Teu nome, ó Deus, através das nossas vidas. Então, por isso, nós pedimos perdão. E, ó Deus, na minha oração eu já agradeço ao Senhor, porque o Senhor, ó Deus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Então, muito obrigado, ó Deus, porque a Tua palavra também nos dá certeza do perdão. Nós, ó Deus, agradecemos em o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Por isso que o salmista, no Salmo 96, ele já sugere para a gente: cantai ao Senhor um cântico novo. Então, que a nossa relação com Deus produza novidade de vida, que a nossa aproximação, que a santidade que devemos ter diante do Senhor, faça com que nós vivamos assim, não apenas cantando, mas vivendo uma realidade nova diante do Senhor. Então, vamos continuar louvando ao Senhor e agradecendo por essa novidade de vida que Ele nos concede. Ao Senhor, bendizei o seu
nós temos muitas maneiras para nós glorificarmos, adorarmos ao Senhor. Uma delas é uma forma muito prática, que é trazendo os nossos dízimos e as nossas ofertas. Então, essa é também uma maneira para nós adorarmos ao Senhor, para nós reconhecermos a fidelidade do Senhor, a provisão do Senhor, o sustento do Senhor sobre as nossas vidas. Então, eu quero também te convidar para essa expressão de louvor e de ações de graças ao nome do Senhor, trazendo os seus dízimos, trazendo também as suas ofertas. Então, nós te convidamos também para sustentar essa obra, que é o Ministério da Igreja Presbiteriana de Vila Hortência, através da sua fidelidade e da sua generosidade. Os dados bancários da igreja aparecem na tela, você pode, através deles, contribuir também com a nossa igreja e, ao mesmo tempo, participar deste momento de culto. Então, nós vamos orar mais uma vez, consagrando os nossos dízimos, as nossas ofertas e também adorando e louvando o nome do Senhor. Por favor, Natan, nos ajude louvando, adorando ao Senhor e consagrando os dízimos e ofertas também ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer primeiramente pelo sustento, pela provisão, porque o Senhor nos dá, e o Senhor nos dá em graça, porque nós não somos merecedores, nós merecemos ao inferno, nós merecemos a morte, mas por causa do teu Filho, o Senhor nos resgatou e nos trouxe de volta para a tua maravilhosa luz. E que essa seja a nossa gratidão todos os nossos dias, todos os dias que nós acordarmos, que possamos lembrar que o Senhor é quem cuida de nós, que o Senhor é quem provê, que o Senhor é quem nos sustenta e que nós dependemos totalmente do Senhor e não é fruto do nosso esforço e não é fruto do nosso trabalho, e que esses dízimos e essas ofertas sejam consagrados a Ti e nós entregamos de livre e espontânea vontade, sabendo que é o Senhor que nos deu, e que isso seja usado da melhor maneira possível para a Tua obra, para o Teu reino, que os administradores desse dinheiro possam fazer o melhor para o Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Quero convidar vocês que estão aqui comigo e vocês que estão também participando dessa transmissão para nós meditarmos na palavra de Deus, buscarmos na palavra direção para as nossas vidas. Então, o meu desejo é que o Espírito Santo do Senhor ilumine o nosso coração, que Ele trate conosco a partir da exposição e da pregação da palavra. Deus te abençoe com a iluminação do Espírito e Deus abençoe vocês também com essa mesma iluminação. Bem, nós estamos entrando no mês de agosto. Esse é o primeiro domingo do mês de agosto e de repente nós já estamos no ano, aliás, no mês 8 desse difícil ano de 2020. E o mês de agosto é um mês assim muito significativo para nós presbiterianos. A nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil, comemora 161 anos desde a chegada do Ashbel Green Simonton aqui ao Brasil, lá no Rio de Janeiro, e a partir dali, juntamente com outros, começou uma obra de evangelização que hoje está em todos os estados da Confederação. Então nós temos essa alegria como presbiterianos de fazer parte dessa igreja nacional, de sermos herdeiros de homens e mulheres que foram fiéis na proclamação do Evangelho. Então é um mês, esse mês de agosto, em que nós nos animamos de novo, ou buscamos nos animar de novo em relação à missão, em relação à pregação do Evangelho. Assim como os nossos antepassados foram tão fiéis na pregação do Evangelho, nós também devemos buscar o mesmo empenho e a mesma fidelidade daqueles que nos antecederam. Então é tempo de nós olharmos para essa necessidade da pregação do Evangelho, é oportunidade também para nós revisarmos o DNA da Igreja Presbiteriana de Vila Hortência. Então nós temos também uma reflexão a fazer aqui na nossa igreja local, especialmente nesse ano, que é um ano tão difícil, um ano tão estranho, um ano tão contraditório, e como ser
ou como ter o DNA que nós temos nesse ano em que nós não podemos, por exemplo, nesse período pelo menos, nos reunir, estarmos juntos, como cumprir a missão, uma vez que estamos afastados uns dos outros, não temos mais o convívio. É claro, temos os recursos da tecnologia. Hoje não falamos apenas para a nossa igreja local, através dessa plataforma nós falamos para todo mundo e essa é uma vantagem que nós temos hoje, mas ao mesmo tempo nós estamos afastados uns dos outros, não temos mais a comunhão, nesse período pelo menos, a comunhão presencial, para nos animarmos através dessa convivência na missão e no nosso DNA. Então é um ano realmente desafiador, esse nosso ano. Como cumprir a missão? Essa é a pergunta que nós fazemos. Será que o afastamento nos fragiliza? E de fato, né, já até respondendo a minha própria pergunta, sim, né, nós nos sentimos um pouco mais fragilizados no cumprimento da nossa tarefa. A pergunta, a questão é o que fazer para buscar esse fortalecimento na missão. E aí eu lembro a todos nós aquele que é o nosso DNA, o DNA da Igreja Presbiteriana de Vila Hortência. O nosso DNA, para aqueles que não são da igreja, é o nosso jeito de ser, é como nós gostamos de nos definir. E o nosso DNA diz que nós somos uma igreja adoradora, acolhedora, familiar e simples, totalmente engajada na missão de Deus no mundo. Nós somos uma igreja com essas características, uma igreja adoradora, uma igreja acolhedora, familiar e simples, totalmente engajada na missão de Deus no mundo. Nós partimos desse princípio de que Deus está realizando a missão dele no mundo. A grande pergunta é como nós nos engajamos. Quando nós olhamos para a realidade que nós estamos vivendo hoje, nós compreendemos que, apesar de tudo isso que nós estamos vivendo, Deus está cumprindo a missão dele no mundo. Deus não foi pego de surpresa. 2020 não atrapalhou os planos de Deus, muito pelo contrário. Deus continua cumprindo a missão dele no mundo. Então, olhando para o nosso DNA, nós precisamos agora responder a seguinte pergunta: como nós podemos nos engajar neste momento na missão que Deus está cumprindo no mundo? E para responder essa pergunta, eu vou recorrer a um texto do Antigo Testamento, que está lá no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 47. A Sociedade Bíblica dá o seguinte título para esse texto: A Torrente das Águas Purificadoras. E aí o texto diz assim: Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de debaixo da banda direita da casa, da banda do sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora até a porta exterior que olha para o oriente. E eis que corriam as águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam perto dos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000 e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Essa é uma visão profética. A profecia de Ezequiel é uma profecia que ela contradiz a própria geografia.
da Palestina, porque diz que do templo de Jerusalém tinha uma nascente do rio, saía o rio do templo de Jerusalém. E isso, na realidade, não está correto. É uma visão profética, e na visão profética tudo é possível. O certo é que esse rio sai do templo, na visão profética de Ezequiel, e vai em direção ao Oriente, e na continuação do texto fala que esse rio, ele restaura o caminho por onde ele passa. Então, essa é a missão de Deus no mundo. Assim como você não pode deter o rio com as suas próprias mãos, com poucos recursos, você também não pode, muito mais ainda, você não pode deter a ação de Deus, deter o fluir de Deus, os movimentos de Deus na história. Então, na verdade, o profeta, ao invés de deter o rio, ele é convidado a entrar no rio. Ele é convidado a se aprofundar no rio. E na medida que ele vai se aprofundando nesse rio, ele vai compreendendo a tarefa que o rio tem e ele também vai se engajando junto com o rio. Então ele não resiste ao rio, ele não se opõe ao rio, mas ele flui com o rio. E aí cada passo, cada medida que é estabelecida para o profeta, e em cada medida nós podemos pegar um princípio ou um estágio em que nós deveríamos estar como igreja presbiteriana de Vila Hortência. Qual é o nosso momento? Que estágio nós estamos? E qual é o estágio que nós temos diante de nós? Então, quando nós vemos o texto, aqui nessa visão em que Ezequiel é conduzido, essa figura angelical, essa teofania, ela mede 1000 côvados, que é uma medida que nós podemos, por exemplo, traduzir para mais ou menos alguns poucos metros, alguns poucos centímetros, e aí na medida que esse ser angelical ele media, ele convidava Ezequiel para entrar. Então, na primeira medida de 1000 côvados, Ezequiel entrou até o ponto em que dava nos seus tornozelos. E aqui nós podemos olhar para esse texto e ver que o texto está convidando o profeta a dar passos, a andar. E no Novo Testamento, especialmente, quando o autor bíblico fala de andar, ele fala de proceder. Só para citar o exemplo, Gálatas 5,16, o apóstolo Paulo diz assim: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis as concupiscências ou os desejos da carne. Andai no Espírito. Então, no cumprimento da nossa missão, nós somos convidados a proceder. Nós somos convidados a viver de uma maneira digna da nossa própria vocação. Nós somos convidados a andar como discípulos de Cristo, a espelharmos na nossa vida a imagem do Senhor, a imagem de Cristo, a própria glória de Deus. A questão que se levanta aqui pelo profeta é como nós temos andado, é como nós temos procedido, é como nós temos vivido, seja no nosso ambiente familiar, nos nossos relacionamentos familiares, nos nossos relacionamentos profissionais, no nosso contato com as pessoas fora de casa, naquilo que nós fazemos, por exemplo, porque estamos mais em casa, temos acessado mais a internet, o que nós temos acessado, o que nós temos visto, o que tem orientado os nossos passos. O que nós vemos aqui, nessa imagem profética de Ezequiel, é que o profeta é convidado a andar na direção da corrente do rio. Ele é convidado a andar fluindo junto com o rio no nosso procedimento. Mas o ser angelical mede mais 1000 côvados e aí convida Ezequiel para entrar um pouco mais no rio. E aí Ezequiel entra um pouco mais até a altura dos joelhos.
E aí, quando nós chegamos nesse ponto, né, da altura dos joelhos, nós podemos pensar exatamente nesse elemento da oração nas nossas vidas. E aí nós somos convidados também a orar. Essa oração em que é esse espaço de comunicação com Deus, em que nós não apenas falamos a Deus sobre as nossas inquietações, os nossos medos, as nossas preocupações, as nossas faltas, mas também é um momento e é um espaço para nós ouvirmos a voz de Deus, porque a oração também tem essa função de nos fazer, como nós vimos no Salmo 46, de nos fazer aquietar. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então, tanto o salmista lá como o profeta aqui nos diz que nós devemos nos prostrar diante do Senhor. O fluir do rio também passa pelo elemento da oração. O fluir do rio também é um convite para nós orarmos. O apóstolo Paulo, lá em Efésios capítulo 6, nos mostra a armadura de Deus. Todos os elementos da armadura, tanto o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinto da verdade, o sapato com a preparação do evangelho da paz, o escudo da fé, a espada do Espírito. Ele vai descrevendo as peças da armadura. E o último elemento da armadura, que não é caracterizado, né, em forma de peça de visual, é a oração. Então, na medida que você vai colocando o cinto da verdade, o capacete da salvação, a espada do Espírito, etc., na medida que você vai agregando esses elementos, Paulo conclui dizendo, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então é tempo de nós orarmos, pedindo para que Deus supra as nossas necessidades. É tempo de nós ouvirmos a voz de Deus através da oração. É tempo de nós intercedermos por todos os santos que estão sofrendo neste momento de tanta crise, tanta dificuldade, tanta falta. Então o rio nos convida à oração. Na medida em que nós nos aprofundamos na missão, no fluir do rio, nós chegamos até esse ponto da oração. Então, a pergunta é como nós podemos cumprir a missão nesse momento de quarentena, de pandemia? É no nosso procedimento. É deixando o rio molhar o nosso tornozelo. É na prática da oração, se aprofundando até o momento que o rio toque nos seus joelhos. Mas aí a imagem profética ela vai se desenvolvendo. No versículo 5, mais 1000 côvados são medidos e o profeta entra um pouco mais no rio, e aí quando ele entra, ele chega até a altura do seu ventre, até a altura da sua cintura. Se nós pensarmos numa anatomia feminina, nós pensamos que aí também é o lugar da frutificação e da reprodução. Apesar de toda a dificuldade que nós estamos vivendo, esse também é um tempo de evangelização. Talvez seja uma evangelização completamente diferente dos nossos antepassados, quando saíam pelas ruas, distribuindo folhetos ou fazendo culto ao ar livre. Eu fazia isso, eu sou desse tempo, vocês não são. A nossa evangelização agora também se dá nos nossos relacionamentos interpessoais, em casa, no trabalho. A nossa evangelização também se dá através das redes sociais. A nossa evangelização se dá também através de contatos por outras vias, aplicativo, telefone, enfim. Nós precisamos cumprir a tarefa da evangelização com os recursos que nós temos, com os recursos que nos são dados. Esse é um tempo de evangelização. O nosso mundo está vivendo um tempo de angústia, de preocupação. As pessoas estão sem perspectivas. As pessoas estão desesperançadas. E nós temos a mensagem da salvação, nós temos a mensagem da esperança, nós temos a mensagem do Evangelho. O Evangelho, né, a própria palavra assim
define é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, nós temos a mensagem do Evangelho, que é o poder de Deus. Então, nós não podemos nos calar. Nesse tempo, nesse mês de agosto, em que lembramos os nossos antepassados e a herança que eles nos deram de evangelização, agora nós precisamos usar os recursos da evangelização que nós temos e evangelizar. A experiência dos discípulos no livro de Atos é uma experiência de ser impulsionado pelo Espírito Santo. Por exemplo, em Atos capítulo 13, versículo 52, num período em que a igreja estava indo para os gentios, o texto diz: e os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Eles estavam cheios de alegria porque eles estavam fluindo no Espírito, porque é o Espírito Santo quem estabelecia o programa de evangelização, os caminhos da evangelização, por onde os discípulos como evangelizadores deveriam passar. Então os discípulos estavam em sintonia com o movimento do Espírito Santo. Então nós precisamos também, como cristãos do século XXI, estarmos em sintonia com a missão de Deus nesse momento da história. Nós precisamos frutificar, nós precisamos ter filhos e filhas espirituais através da evangelização. Então, quando nós vemos o profeta chegando, se aprofundando no rio, chegando até a cintura, chegando até o ventre, nós concluímos que também nesse momento da história, nós precisamos ser evangelizadores. Mas o texto continua. O profeta é convidado a entrar mais 1000 côvados. E quando ele entra mais 1000 côvados, aí não dá pé mais. Aí ele já está no momento que ele precisa se entregar totalmente para a corrente do rio. Ele não tem mais o controle. Ele não tem mais como caminhar contra o rio. Ele já não fazia isso antes. Agora ele entrega o peso do seu corpo para o rio e deixa o rio levar. É essa imagem que vem à nossa mente. Não sei se vocês sabem boiar. Eu não sei. Eu sou igual martelo sem cabo. Mas para aqueles que sabem, acho que só o lado de cá, né? O lado de cá parece... tá só nós dois, Alisson. 2 martelos sem cabo. Então, para vocês que têm essa experiência maravilhosa, que eu imagino que seja maravilhoso, né, de boiar, sabem disso, né? Quando você entrega o peso do seu corpo para o rio ou para o mar, e aí então você descansa, né? Você descansa e deixa que a correnteza decida o caminho. Essa é a imagem que o profeta quer nos passar aqui. E o apóstolo Paulo também, em Gálatas, capítulo 5, 25, fala que se nós vivemos em espírito, andemos também em espírito. Aí ele volta para o ponto anterior, né? Então, viver no espírito é esse fluir, é deixar o espírito controlar totalmente as nossas ações. A gente vê isso muito no livro de Atos, né? Quando Paulo queria ir para um lugar e o espírito barra e empurra Paulo para uma outra cidade. Então nós vemos que realmente eles estavam seguindo o programa missionário do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo fala lá no início, né? Ou quando é dito para eles no início: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, ao final do livro de Atos, a gente vê que todo esse programa foi cumprido. Então, o Senhor também tem um programa a cumprir na nossa igreja, a Igreja Presbiteriana de Vila Hortência, na Igreja Presbiteriana do Brasil, nas demais igrejas que proclamam também o Evangelho. O Senhor quer nos levar, o Senhor quer nos conduzir, mas se nós quisermos viver do nosso jeito, se nós quisermos ficar colocando o pé no chão e andando contra a maré, nós não vamos fluir de acordo com a vontade do Senhor. O apóstolo Paulo ressalta isso dizendo que se nós vivemos em espírito, nós também devemos andar no espírito. Devemos deixar o espírito andar por nós no que diz respeito à missão que nós temos. A missão de Deus
no mundo. Então, eu penso que essa é uma imagem maravilhosa, né, no que diz respeito ao nosso DNA. Nós somos uma igreja que pretende estar totalmente engajada na missão de Deus no mundo. E aí vem Ezequiel dizendo para nós que nós devemos então nos aprofundar nessa missão. Devemos entrar de verdade nisso. Devemos ser sensíveis àquilo que Deus está fazendo no mundo. Então o convite para nós é entrar no rio, 1000 côvados. E aí aprendemos que devemos andar no Espírito. Aí entramos mais 1000 côvados. Aprendemos que devemos orar no Espírito. Aí andamos mais 1000 côvados. Aprendemos que devemos frutificar no Espírito. Aí andamos mais 1000 côvados e descobrimos que devemos frutificar no Espírito. A minha pergunta para você, para vocês e para mim também, essa pergunta volta para mim, qual é a fase que nós estamos? Será que nós estamos na margem do rio ainda? Será que não molhamos nem o pé no rio? Será que já estamos na fase do pelo menos andar no Espírito, buscar no nosso procedimento santificação? Será que já avançamos um pouco mais e já oramos no Espírito? Já nos prostramos orando por nós, pelo outro, ouvindo a voz de Deus? Será que nós já estamos orando no Espírito? Será que já estamos na fase do frutificar no Espírito? Ou será que estamos na fase do viver no Espírito e por isso andamos no Espírito, oramos, frutificamos, vivemos? E aí entramos nesse ciclo virtuoso do rio, né? Então, qual é a fase que nós estamos? Qual é a fase que você está? Qual é a fase que a nossa igreja está? Aqui nós não estamos falando da nossa dificuldade de não podermos nos reunir. Essa dificuldade não impede o cumprimento da missão. Nós só precisamos responder essa pergunta. Estou andando no Espírito? Estou orando no Espírito? Estou frutificando no Espírito? Eu estou vivendo no Espírito e por isso andando, orando, frutificando? Essa é a pergunta que eu quero deixar para o seu coração, para que o Senhor trate com você, que o Senhor trate conosco, que o Senhor trate também com a sua igreja. Essa canção que nós vamos ouvir e eles vão cantar agora é uma canção que fala que não importa se é do outro lado da rua ou até os confins da terra, o importante é nós estarmos engajados na missão. Deus te abençoe também com essa canção. Veio nós e como um de nós se deu para dizer ao mundo que o reino vem e entre os povos já posso ouvir aqueles que louvam o Rei dos Reis. Seja eu anunciar teu reino, com justiça e amor governas. Eu não posso compreender, me rendo. Erguerei a minha voz para dizer por onde for.
Vamos orar. Senhor, este é o nosso compromisso. Ó Deus, nós queremos estar engajados na missão do Senhor, ó Deus, no mundo. Seja, Deus, em lugares distantes ou em lugares próximos. Ó Deus, nós queremos ser a Tua voz, queremos ser, ó Deus, as Tuas mãos na vida das pessoas. Ó Deus, nós queremos pedir que o Senhor nos abençoe a viver, ó Deus, aquilo que a Tua palavra propõe para nós, que nós possamos andar no Espírito, que nós possamos, ó Deus, orar no Espírito, que nós possamos frutificar no Espírito e possamos viver, ó Deus, totalmente dirigidos pelo Teu Espírito Santo. Abençoe, ó Deus, a vida de todas as pessoas que estão conosco, ó Deus, nesta transmissão. Que a boa mão do Senhor seja sobre todos nós. Queremos agradecer, ó Deus, pela nossa igreja, pela nossa denominação, pela nossa igreja local e pela herança que nós recebemos, ó Deus, de homens e mulheres que foram fiéis, ó Deus, na proclamação do Evangelho. Por isso, ó Deus, nós estamos aqui, ó Pai, e nós também queremos ser fiéis à nossa geração como proclamadores do Evangelho. Nós pedimos, ó Deus, as Tuas bênçãos, orando, ó Pai, em o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Queridos e queridas, que a graça do Senhor, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão e o poder do Espírito Santo sejam sobre todos nós e sobre todos nós permaneçam, hoje pelos séculos dos séculos. Amém? Deus abençoe todos vocês. Fiquem bem, fiquem em paz.